Olá, eu sou o Fábio Amato e esse é o Caminhante Onírico. Ele é dono de uma pousada que adora viajar pelo país. Em uma dessas viagens, topou com algo que ele diz ser sobrenatural. Ouça a história e tire suas conclusões. Você gosta de história de terror, né? Pois é, existem alguns lugares que dizem que funciona como terapia e eu digo que é uma verdade. E você pode ajudar nosso trabalho clicando no like, né? Clica ali no likezinho, dá um joinha. Isso, inscreva-se no canal também e compartilhe o vídeo com as pessoas que você acha que vão curtir e que necessitam desse tipo de coisa, ok? Vamos para a história. Boa noite. Eu me chamo Benício, eu tenho 30 anos e sou do interior de São Paulo. Minha família é dona de uma pousada onde eu trabalho com meu pai, com meus irmãos, desde a adolescência, tá? Pois é, somos do interior sim, mas não somos donos de criação nem agricultores. Fazemos outros tipos de serviço que também são necessários nessa cidade. Também não preciso nem dizer que está no sangue mexer com viagens, né? Eu sempre gostei de viajar. Passo alguns meses economizando, sabe, o pouco salário que eu ganho, e para quando chegar as férias, sair com a minha mochila por aí e conhecer lugares novos. Sim, férias, pois apesar de ser da minha família, eu sou tratado como um funcionário comum. Portanto, só tenho tempo para viajar nas minhas férias. Meu pai, ao invés de me dar uma mesada, ele sempre preferiu que eu trabalhasse e tivesse o meu salário. Sinceramente, foi a melhor coisa que aconteceu comigo e a melhor coisa que ele fez. Dessa forma, eu já visitei diversos estados, diversos locais, países inclusive. Olha, sempre tenho ótimas lembranças e foi uma dessas viagens que eu tive uma experiência que eu posso dizer que é incrível, onde eu dei de cara com algo que eu julgo ser o sobrenatural. Olha só, vocês vão entender que as circunstâncias eram complicadas e provavelmente o sobrenatural possa ser duvidoso. Isso aconteceu há mais ou menos 8 anos atrás, quando eu fui em uma viagem até o interior de Minas Gerais, onde fiquei em uma pousada bem acolhedora, onde inclusive eu indiquei para os meus pais, que já foram para lá, passarem um tempo até se inspirarem para modificar a nossa pousada. Ficaria muito interessante. Não havia grandes atrações, não, porém havia um local, uma serra onde os turistas iam. Uma serra grande, um local alto, onde tinha uma fauna, uma flora completamente distópica. Lógico que eu fiquei curioso para ver, entender, para saber o que me esperava por lá. O guia não ajudava muito a apaziguar a minha ansiedade não, porque falava que lá de cima teríamos uma vista fantástica, que veríamos coisas que jamais vimos na vida. Era uma caminhada de 2 ou 3 horas, tá? Não era fácil não. Dependendo da disposição de todos, poderíamos até reduzir um pouco o tempo. Realmente era um lugar qualquer um admiraria. Olha, foi difícil chegar lá em cima, pois era realmente lindo. Lá em cima foi exatamente como o guia falou que seria. A vista era de tirar o fôlego. Valeu cada passo e cada gotícula de suor. Só não poderíamos voltar muito tarde, pois a serra é famosa por ter diversas comunidades pacíficas, comunidades boas, mas em contrapartida também haviam gangues que se aproveitavam dessa passividade do local. Que eu posso dizer que foi um dia, no mínimo, fantástico. Porém, passado um pouco das 2 da tarde, já seria melhor nós começarmos a nos arrumar, começarmos a voltar. Quando chegaríamos, já seria em torno de 4 ou 5 horas da tarde lá na parte de baixo. Ficaríamos
novamente na pousada e depois iríamos embora no dia seguinte. No caminho, nós começamos a ver uma certa neblina, mas essa neblina tinha um cheiro de mato. Na verdade era fumaça. E ao entrarmos em uma trilha, nós vimos alguns representantes daquelas gangues, lembra que eu falei? Pois é, eles estavam armados sim. Por isso nós nos abaixamos e ficamos durante muito tempo ali, sem nos mexer. Não queríamos que eles nos vissem. Olha, ficamos parados por mais de 3 horas. Realmente minha perna já estava me matando. Enquanto eles faziam uma espécie de fogueira, onde eles queimavam algumas coisas, algumas substâncias. Não chegamos perto o bastante para saber o que é. Não preciso nem dizer que a ansiedade e o nervosismo bateu em todos, né? Mesmo porque muitas vezes parecia que um deles olhava para onde estávamos. Cada vez que isso acontecia, nossa, eu pelo menos suava frio. Olha, o guia teve muita dificuldade para fazer com que todos ficássemos quietos, mas devo dizer que ele teve uma certa maestria nisso. A única maneira de passar por ele sem sermos vistos seria por um outro caminho. O grande problema é que passaria na frente deles, na frente da fogueira deles. Porém, o vento estava justamente jogando a fumaça para aquela direção. Então aproveitaríamos aquela fumaça para nos esgueirarmos pela mata. E entraríamos sim em mata fechada. Depois de um tempo ficaríamos longe e conseguiríamos passar sem incomodar. Olha, quando nós começamos a andar e ficamos um pouco mais longe dos homens, o guia nos falou que mais à frente teríamos algumas casas, pois era uma pequena comunidade que ele já conhecia, ele já tinha ido há muito tempo atrás lá. E se chegássemos lá ficaríamos bem. Começamos a nos apressar, sabe? Depois de ficar tanto tempo abaixado, nós precisávamos descansar um pouquinho. Pois é, esse caminho era por uma mata bem fechada mesmo, como eu disse, e logo ficaria escuro, sabe? Aquela fumaça também não ajudava, e parecia que ela nos seguia, sabe? Por incrível que pareça. Sim, era a mesma fumaça da fogueira, só que ela estava indo muito longe. Olha, seria muito bom estarmos fora da serra quando a noite chegasse. Eu não sei se era o cansaço, não sei se era o guia, eu não sei nem mesmo se era aquela neblina barra fumaça, mas algo fez com que nos acalmássemos, sabe? Nós realmente entramos numa de estar muito calmos do nada. Posso até dizer que a escuridão do local deve ter ajudado, sabe? Inclusive porque não percebemos a hora passar e já era praticamente 18 horas. Pois é, demoramos um tempo muito maior do que pensávamos para chegar em algum lugar. E devo dizer, estávamos em 15 pessoas, não éramos pouco. Todos estavam bem serenos e calmos e o guia realmente teve a sua maestria em nos guiar até esse local de uma maneira segura. O resultado, já era noite quando nós chegamos nas casas que ele havia dito. Realmente era uma vila de casas, constituída por diversas casinhas pequenas e uma casa grande que ficava como se fosse à frente das outras. O que ele não parecia saber é que essas casas já estavam abandonadas e trancadas, pelo jeito, há muito tempo. A primeira ideia que tivemos era de ficar em alguma das varandas para ficar um pouco mais seguros, mas queríamos realmente entrar, pois aquela neblina já estava nos dando uma real dor de cabeça. Sabe, se fôssemos para a pousada, andaríamos mais quilômetros em uma mata fechada e escura. Não seria uma boa ideia. Bom, a casa grande parecia ser alguma espécie de administração e a varanda dela era enorme. Com certeza caberiam todos lá, e deitados ainda. Ela possui uma muretinha alta e uma entrada central onde poderíamos fazer uma espécie de fogueira ou algo assim, impedindo qualquer animal de chegar perto. O que nós queríamos mesmo era entrar dentro das casas, mas por enquanto o plano era esse. Até que uma das moças começou a olhar fixamente e chamar a atenção de sua amiga para um vagalume, ou melhor, um conjunto de vagalumes. Na verdade não estávamos vendo, só quando ela falou começamos a perceber. E por incrível que pareça, quando ela notou que eles trocavam de cor, nós vimos variadas cores deles, inclusive vagalumes vermelhos, coisa que eu nunca tinha. Mas respiramos fundo e aconchegamos na nossa pequena varanda.
Pois é, era um chão frio, um chão de pedra, fora aquela neblina, ou melhor, aquela fumaça que já estava nos dando dor de cabeça. Então começamos a rodear a casa e ver se existia alguma maneira de entrar nela, até que achamos uma pequena janela. Eu e o guia, nós pulamos e entramos dentro da casa. Olha, sinceramente, foi uma decepção maior do que estar lá dentro, pois a casa não só tinha também um pouco da neblina, como ela estava toda empoeirada, suja. O que nós conseguimos foi pegar alguns cobertores antigos que deixaram lá, alguns colchões, e levamos para a varanda para que nós pudéssemos ficar mais confortáveis. Fizemos uma fogueira na frente da varanda e de repente uma das moças cismou de contar histórias. Ela estava contando história bem macabra, na verdade, sobre uma lenda de sua região. Sinceramente foi assim que eu interpretei, pois eu estava com dor de cabeça, parecia que eu tinha bebido muita cerveja, sabe? Muito álcool, e na verdade eu só andei o dia inteiro. E ela finaliza dizendo que ela realmente não gostaria de dormir essa noite, pois ela tem medo dessa lenda. Cada vez que estão em perigo ou que dormem tarde, ela pode simplesmente aparecer. A princípio eu não lembrava exatamente o nome da lenda, mas depois eu comecei a entender que o nome era Pisadeira, uma espécie de mulher que aparecia e deixava você sufocar. Mas vamos lá, andamos o dia inteiro, caminhamos, ficamos expostos a uma fumaça ao qual estávamos até agora. Realmente o sono começou a bater. E ela, por incrível que pareça, foi a primeira que dormiu, até que eu simplesmente fechei os olhos. E todos nós fomos acordados com uma das meninas gritando, enquanto a outra, a mesma que estava contando a história, estava simplesmente paralisada. Ela não conseguia se mexer. Estava dura. Estava simplesmente se sufocando. O que tive quando olhei era ela se sufocando. De repente eu vi que havia algo em cima da barriga dela. Era uma mulher, não era pequena, era magra. Estava ajoelhada entre a sua barriga e seu tórax, um cabelo comprido, e olhava esbugalhada para mim. De repente eu gritei, vocês não estão vendo aquela mulher em cima dela? Tirem ela daí, pasmem. Um dos garotos simplesmente levantou e pulou para cima da mulher. Então não era apenas eu que estava vendo, mas ela nem se mexeu. Quando os outros acordaram, inclusive as mulheres, todos se afastaram, horrorizados, olhando aquilo. Começamos a atirar um monte de coisas em cima dela. Muitas vezes batíamos nela com um pedaço de madeira, ou até mesmo chutamos com fogo. A bendita dava risada e não saía de cima da outra menina, até que ela envolveu o pescoço da outra com suas mãos magrelas. E a moça começou a engasgar, praticamente sufocar lentamente. Nós começamos a ver, na verdade, o sol raiar. Sim, já havia passado bastante tempo. E por incrível que pareça, aquela neblina, aquela fumaça ainda continuava ali. Até que fomos alertados com um grito de um homem que nos tirou praticamente de um estado de transe horrorizados. Ele era um bombeiro. Eles chegaram em um pequeno grupo, já removendo a menina que estava no chão, colocando ela em uma maca, colocando todos, basicamente, em um respirador. Natália, a menina que contou as histórias e que quase morreu sufocada, foi a que mais realmente sofreu. Ela estava com asfixia por fumaça, uma fumaça tóxica, com a qual todos nós tivemos contato. Até hoje eu não sei dizer se o que nós vimos realmente era algo sobrenatural ou um efeito daquela fumaça complicadíssima. Sei que foi uma das noites mais incríveis que eu passei, uma das mais aterrorizantes e um dos dias mais incríveis. E eu devo dizer, devo muito àqueles bombeiros que chegaram na hora certa. Eu não sei o que teria acontecido com Natália e nem com todo o resto do grupo se tivéssemos ficado mais tempo naquele local com aquela fumaça. Esse foi o relato. Ele não é exatamente sobrenatural, ou talvez seja, mas espero que tenham gostado. Obrigado. Tá bom, e o que você faria se estivesse no meio de uma floresta com uma pessoa se sufocando? Olha, você pode evitar isso, tá? Clica aí no botãozinho de like, que aí você evita qualquer perturbação, já que você vai estar colaborando de uma forma positiva para o canal. Inscreva-se no canal,
e compartilhe essa história com quem você acha que vai gostar, ok? Lógico, se você gostou do nosso trabalho. Até mais!